só na nossa necessidade, porque fica muito exposto, fica muito visível. Nós temos que procurar Jesus em todo tempo, porque eu não procuro Ele pelo que Ele pode me dar, eu procuro Ele porque eu tenho necessidade constante, eu procuro Ele pelo que Ele é, e Ele é soberano, Ele é prioridade, Ele é prioritário, Ele é o máximo, aleluia. A melhor coisa é quando você desenvolve amizade com alguém que não é na base do interesse, amizade pura. E a amizade pura, ela pode ter vários problemas. Alguém pode interferir, alguém pode querer prejudicar, mas quando a amizade não tem interesse nenhum, Deus honra essa amizade. Eu nem sei porque eu estou dizendo isso aqui, mas Deus sabe. O que nós temos aqui é um Samuel, fruto de um milagre. Quando a nossa expectativa é gerada no homem, nós nunca iremos carregar um milagre na mão, porque o ser humano só consegue gerar decepção. Mas quando nós geramos a nossa expectativa 100% em Deus, pode ter certeza que nós vamos carregar o milagre, vamos andar com o milagre, vamos segurar o milagre, vamos colocar nome no milagre. Deus vai realizar milagre, o sobrenatural de Deus vai ser gerado na nossa vida, e isso vai se chamar de milagre. E aí nasceu o milagre. A minha orientação para você hoje, a minha dica para você, o meu conselho para você hoje: deposite todas as suas fichas em Deus. Pega tudo que você acredita nos outros, tira tudo e pega as fichas todas e aposta tudo em Deus. Porque Deus não vai te decepcionar nunca. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Entrega tudo para Ele. No dia que Ana entendeu isso, ela chega diante do altar e diz: Senhor, o que eu ganhei até hoje? Afronta de Penina, todo ano vendo ela buchuda, e eu nada. Só ganhei frustração, lágrima, choro, derrota, rejeição, humilhada, prostrada, não tenho nada. Vou fazer um acordo com o Senhor hoje. Olha como ela pegou tudo, tirou toda a raiva de Penina, tirou toda a frustração de Eucana, tirou toda a expectativa que Eli tinha nela, tirou tudo e coloca tudo diante do altar. Não tenho nada, mas se o Senhor me der um filho, a única coisa que eu mais desejo, eu vou entregar no teu altar. Sabe o que é isso? É quando ela muda a confiança dela, tira do homem e deposita em Deus. E o que a gente precisa nos dias de hoje não é correr atrás de Deus pelo que Ele pode dar. Confia nele. Se Ele fizer, amém. Se não fizer, amém do mesmo jeito. A sua confiança é maior do que a resposta que você vai receber. Vou dizer de novo: a confiança que você tem nele é maior do que a certeza daquilo que você vai receber, mesmo que você queira receber. Mas primeiro você tem que confiar, e confiar é se jogar, é se lançar, é se derramar diretamente no altar e dizer: Deus, a minha vida, meu coração, tudo que eu tenho agora está na palma das suas mãos. Eu só quero estar com o Senhor. Porque vê se tem lógica. Ela está pedindo um filho que ela não tem, que não pode ter, para dar no altar.
não vai ter lucro nenhum. Enquanto ela pedia apenas um filho para ela, Deus não dava, porque ela estava procurando Deus para ter alguma coisa dele. Mas quando ela vai até Deus e diz assim: eu não quero nada do Senhor, eu só quero um milagre. Se o Senhor me der, eu vou entregar ele no teu altar. Eu não vou criar não, eu só vou desmamar. Assim que desmamar, eu entrego. Ele vai viver na tua casa, vai viver no teu tabernáculo, vai viver no teu templo, vai viver aqui na tua casa, para fazer a tua vontade. Sabe o que ela está dizendo? Eu não quero nada para mim, eu quero ter para dar ao Senhor. As pessoas que mais crescem na vida, isso é fato, as pessoas que mais crescem na vida são aquelas que pensam em crescer para ajudar alguém. Aí o camarada diz assim: ah, mas eu também penso assim. Nem dízimo dá, vai ajudar quem? A gente tem que aprender uma coisa: Deus só coloca coisas grandes na nossa mão quando a gente tem a capacidade de compartilhar com alguém. Quanto mais você cresce, mais você tem capacidade de ajudar alguém, e quanto mais você ajuda, mais Deus vai multiplicar as coisas que você tem. Deus vai fazer isso, cada vez você vai sendo multiplicado, cada vez Deus vai prosperando a sua vida. Canguinha não entra no reino dos céus. Então ela vai fazer o quê? Se o Senhor me der, eu te devolvo. Aí Deus diz assim: peraí, onde é que está o mérito dessa mulher? Ah, então ela só quer ter um filho. Sabe o que ela estava dizendo para Deus? Deus, eu só quero que as pessoas saibam que o Senhor é capaz de fazer o que o homem não pode fazer. Todo mundo diz que eu não posso engravidar. Eu não quero ter um filho para ostentar um filho, para dizer que tem um filho, para cuidar desse filho, para ser mãe desse filho. Não, eu quero um filho para dizer para as pessoas que o Senhor me deu o direito de gerar um filho, de dar luz a um filho. Mas assim que eu tiver ele e desmamar também, todos vão saber que esse filho que o Senhor me deu, eu devolverei ao Senhor, estará em tuas mãos. A Bíblia vai dizer então que enquanto o menino crescia, se não me engano no verso 20, e 19, leia por favor. Três e 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Agora leia 2 e 21. Ó, primeiro lá, crescia Samuel e o Senhor era com ele. 2 e 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Em 3 textos aqui diferentes, fala que Samuel crescia. E em cada um dos textos, Deus acrescenta uma bênção para ele ou uma bênção para ela. E nesse de 2 e 21 diz: e ela teve quantos filhos? 3 filhos e 2 filhas. Então ela teve total 5. Com Samuel, 6. E eu vou dizer uma coisa para você:
quando você entrega tudo no altar, é impossível que Deus te deixe sem nada. Quando você faz esse acordo com Deus, quando você entende isso, você entrega no altar, é impossível que Deus te deixe zerado. Pode ter certeza, Deus vai te dar infinitamente mais daquilo que você pensava, daquilo que você imaginava, daquilo que você sonhava. Deus vai acrescentar os seus sonhos. Ela não pediu esses 5, ela não queria criar esses 5, mas Samuel foi o pontapé inicial que a gente precisa dar na nossa vida, para que a gente possa vencer, para que a gente possa prosperar. Agora, onde nós lemos o 2:26, e o jovem Samuel, leia aí, 2:26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, tanto para o Senhor como para os homens. Diga, crescia, era agradável ao Senhor e aos homens. Aqui tem 3 características de Samuel, e eu encerro agora. Uma pessoa que tem a marca e o selo de Deus tem que ter essas três características. Primeiro, você tem que ter um desejo de crescer. Em 3 partes a gente vê, e crescia Samuel, ele ia crescendo. A Bíblia diz que a mãe dele, quando ele ia crescendo, ia trocando de camisa, de roupa, de ano a ano. Só troca de roupa aquele que cresce. Quem não cresce, fica com a mesma roupa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Deus tem roupa nova para aqueles que querem crescer, e o seu desejo de crescimento vai alegrar o coração de Deus, e Deus vai abrir porta para que você cresça na graça e no conhecimento. Tem gente que tem dificuldade com o crescimento. Tem família que não cresce, tem jovem que não cresce. Aqui está falando que era jovem. Tem marido que não cresce, tem mulher que não cresce, tem filhos que não crescem, porque não despertaram o desejo do crescimento. No 3:19 diz assim: ele crescia e o Senhor era com ele em tudo. Não deixou nenhuma palavra, nenhuma promessa cair por terra. Quando a gente cresce, as promessas se cumprem. A cada dia você tem que ter o desejo de crescer um pouco, queira crescer mais, e vai crescendo dia após dia, porque esse crescimento é uma dinâmica diária, o crescimento é uma disciplina diária, o crescimento é um desejo diário. Cresce um pouquinho a cada dia, mas cresça. Tem pelo menos 3 tipos de crescimento na nossa vida: o crescimento físico, o crescimento mental e o crescimento espiritual. O crescimento físico é esse que a gente contempla, né? A gente cresce, a gente é criança e vai crescendo e vai mudando de fase. Mas tem um crescimento da mente, que tem gente que cresce na estatura, mas a mente é pequena demais. E toda pessoa que tem uma mente tacanha, pequena, ela tem dificuldade de entrar nesse processo de promessa de Deus. Deus gosta de quem cresce, e a gente tem que aprender a crescer, a amadurecer, a criar coisas diante de Deus, sonhos diante de Deus, expectativa em Deus, falar as coisas de Deus, crer nas grandezas de Deus, mas sobretudo amadurecer. Não adianta a gente ter crescimento numa área e não amadurecer, não crescer.
Diga: Senhor, me dá crescimento. Diga: Senhor, me dá crescimento. O crescimento começa assim, pelo seu desejo. Quanto mais você deseja crescer, mais Deus promove o seu crescimento. A Bíblia diz que a primeira característica aqui dentro desse versículo, só nesse, ele ia crescendo. Ele não era crescido, ele ia crescendo. A diferença de ser crescido e de ir crescendo é que o crescendo ele é pequeno e vai crescendo. A cada dia você vai crescendo. Desconfie das pessoas que cresceram rápido demais, que chegaram lá no topo rápido demais. Essas pessoas não cresceram, elas foram crescidas ou acrescidas. Mas quando você vai crescendo, você vai tomando um trompaço aqui, tomando a topada ali, vai caindo, vai levantando, mas a cada queda e a cada levantada você vai crescendo, vai amadurecendo e Deus vai forjando o seu caráter. Aleluia. Primeira característica dele é que ele ia crescendo. Segunda característica importantíssima, ele se fazia agradável ao Senhor. Meu texto é assim: e fazia-se agradável para com o Senhor. Uma pessoa agradável ao Senhor, uma pessoa que agrada ao Senhor. Lá em Hebreu diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente abre mão da fé, abre mão de crer, abre mão de acreditar, abre mão de confiar, a gente deixa de ser agradável a Deus. E a pior coisa, quer entender? Quer entender o que eu vou falar? Pense numa pessoa desagradável. Pense aí. Você chega num lugar e encontra alguém desagradável. Você está no lugar, chega alguém desagradável. Pense aí que uma pessoa desagradável, ela pesa qualquer ambiente. Agora imagina nós no estado de sermos desagradáveis a Deus. A gente precisa ser agradável. Quando a gente ora, quando a gente pede, quando a gente clama, quando a gente conversa, é uma oportunidade de ser agradável. Quando a gente louva, quando a gente levanta as mãos, quando a gente fecha os olhos, quando a gente ouve um louvor, quando a gente começa a entoar: ô pastor, eu não tenho uma voz boa, eu também não tenho, eu sou desafinado, eu também sou, mas quando a gente faz isso de todo o nosso coração, isso vai alegrando o coração de Deus, e Deus, com coração alegre, Ele faz o favor na sua vida. Um Deus com coração agradável, Ele começa a te agradar também. Deus se torna alguém agradável. Samuel ia crescendo, mas ele sabia agradar. Sabe onde é que Samuel vai morar? Diga comigo: na casa de Eli. Onde é que ele foi morar? Eli era o sacerdote, e ali tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Pense em 2 pestes desagradáveis, odiosos. Sabe o que é que eu entendo com Samuel? Ele não se deixou corromper com o ambiente. Mesmo sendo 2 contra 1, quem vai ser agradável a Deus é Samuel. Você pode ser agradável a Deus, ainda que tenha muitas pessoas desagradáveis. Seja agradável você, porque cada um só dá aquilo que tem. Então agrade ao Senhor, seja fiel a Ele, honre a Ele, exalte a Ele, aplaude a Ele, fala com Ele, ora para Ele, canta para Ele. Samuel estava assim: eu quero agradar a Deus,
eu não preciso agradar ninguém não, vou agradar a Deus. Então ele fazia a parte dele, ele estava no templo, não interessa se Ófine estava roubando, se Finéas estava adulterando, se um estava fazendo coisa errada, o outro não, o que importa sou eu. Você não pode parar por nada, nem por ninguém, faz o teu, benção, como diz o outro, faz o teu e vai em frente e olha para Deus e diz: eu quero agradar somente ao Senhor, aleluia, somente a Ele adorarás. A gente precisa ter essa característica de Samuel, ser agradável a Deus. E para finalizar, a terceira e última, leia aí por favor. Dois 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O jovem Samuel ia crescendo e se tornava agradável a Deus e se tornava agradável aos homens. Sabe o que está dizendo? Primeiro a Deus, depois, mas não pode deixar de agradar as pessoas também. Eu sou crente, eu só quero saber de agradar a Deus. Eu não estou aqui para ser babá de seu ninguém. Não cresceu. Meu patrão, problema dele, eu vou lá e faço o meu papel, quando eu saio no final do mês eu quero ganhar o meu, problema dele. Não entendeu. Porque se você não for agradável com as pessoas, as portas vão se fechar. Sabe o que é ser agradável? É ser gentil, é ser educado, é saber responder, é saber falar, porque tudo depende do falar. Quando a gente fala tudo com muita agressividade, responde com agressividade, as portas se fecham. Eu tenho ensinado tanto isso. Às vezes a gente vem para a igreja e vai adorar o Senhor. Sabe o que Jesus falou? Quando você for entregar oferta no altar, primeiro passa lá no teu irmão, né, Eliana? Assim que fala? Acerte a conta com ele, depois vá e oferte e adore. Não é assim, Silvio? Sabe o que Jesus estava ensinando? Não adianta a gente querer adorar a Deus se a gente está com raiva do nosso irmão. Não adianta de nada. Louvor não sobe, oração não sobe, pregação não sobe, palma não sobe, exaltação não sobe, nada. É isso aqui, ó. É ser agradável a Deus, mas também ser agradável com as pessoas. Mais cedo eu estava fazendo aqui um discipulado bem atípico, diferente, porque parece que só Gel conhecia de Bíblia. Eu disse: meu Deus, só Gel aqui sabe tudo de Bíblia, o restante não sabia de nada, porque eram meninos que não são da igreja, que não conhecem nada de igreja. Aí eu estava ali no quadro fazendo e contando as histórias, que cada um foi falando de uma história. Eu fui perguntando: qual personagem você gosta? Aí um falou Josué, outro Jacó, Davi, Esté. Aí cada um foi falando uma coisa, eu tinha que contar a história rápido para eles e dar a interpretação da história. Sabe aquela coisinha de você pegar a papinha e amassar, abre a boquinha e coloca lá. Imagina se eu venho com uma linguagem grosseira e eles que entendam se quiser. A gente não é agradável, e por isso que muitas vezes o crente é taxado como alguém desagradável. Às vezes o crente chega num lugar e alguém diz: ei, já veio um crente.
Eu estava uma vez no supermercado, empurrando o carrinho, e eu na repartição, dois camaradas conversando, quando o camarada apontou, ih, lá vem um crente. Eu disse, eles pararam de falar, e o cara começou, aí eu fui para poder ver o que ia acontecer, né? Fiquei aqui enrolando e ouvindo. Pense numa conversa chata daquele crente, que estava dando vontade de falar, meu irmão, você vai empurrar essas duas almas aí para o inferno. Seu papo é chato, porque tem uns chatonildos que chega com a conversa rendida e começa a conversar e não, você já teve uma conversa que você quer cortar e não tem nem como, que você respire a pessoa. Esse pessoal chato tem fôlego, tem, e você quer aí ele já está emendando. Hoje eu recebi um telefonema que o irmãozinho, eu disse, entendi, quando eu queria já cortar, e ele aí ficou 23 minutos. A hora que eu olhei, eu perdi 23 minutos da minha vida com essa benção. Tem gente chata, seja agradável. Tem gente desagradável, tem gente negativa, tem gente que só fala coisa ruim, tem gente que é pessimista. Aprenda uma coisa: quando você tem a graça de Deus, de Samuel, você é agradável não só para Deus, mas você é agradável também com todo mundo. Onde você chega, você é agradável. Onde você chega, você tem uma bênção de Deus para contar, você se torna agradável. Fica com essas três características. Cresça, seja agradável a Deus e seja agradável com as pessoas, e Deus vai te honrar em tudo que você fizer.